quase 2000 anos depois, o ideal apresentado neste canto é ainda o nosso ideal. Em termos ideais, não mudou absolutamente nada. Mudaram os recursos disponíveis, mudou a estrutura organizacional da sociedade, mas o Evangelho não mudou. Expandiu-se em novos idiomas, novas línguas, alcançou outras culturas, foi vestida nessas culturas, é vestida e o será, mas os valores permanecem os mesmos e os desejos são os mesmos. Com alegria, então, nós, desde sexta-feira, temos aqui, juntamente com os jovens, nos reunido para sermos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, para sermos cada dia mais semelhantes a Jesus. Tarefa impossível. Se há algum equívoco, não é nosso em desejar. Se há algum equívoco, é da palavra de Deus, que diz que devemos nos parecer com Jesus. E como a Bíblia não se equivoca, se há equívoco, está em nós. Que Deus nos abençoe, então, nessa trajetória. É uma caminhada sem fim de nos parecermos cada dia mais com Jesus. Deus abençoe a cada um para que esse desejo tão antigo possa ainda estar presente nas nossas vidas. Assim, então, eu saúdo a todos os irmãos com esse desejo, aqueles que estão conosco aqui presencialmente, aqueles que participam conosco pela internet, na Tijuca, no Brasil, no México, na Holanda, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, onde quer que você esteja, seja participante aqui desse corpo, o mesmo corpo da Igreja de Jesus ao tempo dos apóstolos, nos dias de hoje também. Quero oferecer um lembrete apenas aos irmãos no que diz respeito ao retiro da igreja, cujas vagas já estão totalmente esgotadas. Mas se você deseja ainda ir, eu lhe sugiro colocar o seu nome na lista de espera. Havendo desistência, você então poderá ser incluído, como já aconteceu. Mas se você tem o desejo de ir, lute, esforce-se para ir. Ontem tivemos aqui, na hora do almoço, um lindo encontro dos casais da igreja. Cerca de 70 casais aqui se encontraram para um momento de culto, de aprendizagem e de confraternização ao redor de um almoço muito bem preparado, muito bem servido. Foram bons, apreciáveis momentos. Alguns que estão aqui já votaram, eu sei disso. Alguns, como eu, ainda vão votar. Que Deus instrua, porque eu sei que todos nós ainda que vamos cumprir esse dever, o que não o fizemos, estamos cheios de dúvidas ainda. Que Deus nos abençoe, nos ilumine para fazermos a coisa certa, apertar o botão certo, porque o nosso dever é este é o lugar que Deus nos colocou. Talvez quiséssemos estar em outro lugar, mas é nesse que Deus nos pôs. É por essa pátria que devemos orar, e nós o faremos ainda ao redor deste culto. Eu quero agora, então, perguntar se há entre nós algum irmão ou irmã que completa anos de nascimento ou de casamento, exceto o casal Alcali e Elvésio, que faremos um momento especial. Eu quero convidar a que venha aqui para orarmos por você. Se há alguém que completou anos nessa semana de nascimento ou de casamento, é muito bem-vindo aqui. Se há, manifeste-se ou continue sentado para sempre. Irmão Milton Matos da Silva, aniversário de nascimento. Irmão Michele, bem-vindo. Irmã Ana Arcanjo, Baraçal. Temos aqui esses irmãos, então, que completam anos
de nascimento, vamos agradecer por eles. Também quero pedir se há entre nós algum irmão ou irmã conosco pela primeira vez, segunda vez ou terceira vez, para se colocar de pé e receber os nossos cumprimentos. Há alguém assim? Ali temos uma senhora muito bem-vinda, segunda vez. Ali atrás, outra senhora bem-vinda também. Aqui uma família bem-vinda. São todos muito bem-vindos. Seja essa a oportunidade de culto. Aqui estamos para cultuar o Senhor, dizer ao Senhor que nós o amamos. Isso é o significado de cultuar ao Senhor. Vamos então todos nos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus por esses irmãos aqui, por vocês que nos visitam, por todos quantos participamos deste culto. E vamos oferecer a nossa adoração, a nossa celebração, a nossa declaração do nosso amor para com Deus nesse instante. Senhor, por esse privilégio de podermos nos reunir na Tua casa, e em liberdade, com alto e bom e claro som, dizermos, ó Deus, Tu és a nossa esperança, te agradecemos. Aqui nos trouxeste nesta manhã, e Senhor, sabemos que não nos trouxeste aqui apenas por uma tradição, embora ela faça parte das nossas vidas, mas por um desejo de nos renovar, nos transformar naquilo que precisa em nós transformado ser. Por isso somos gratos. Há um propósito Teu em nos trazer aqui nesta manhã. E ao te dizermos isso, Senhor, te agradecemos por receberes o nosso culto, nossa expressão tímida, apagada, pouco eloquente, às vezes pouco vibrante, de nossa fé em Jesus Cristo. Mas nós te oferecemos, Senhor, do fundo do nosso coração, porque queremos dizer a Ti que te amamos de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso corpo. Receba então, Pai, o nosso culto. E, ó Deus, nesta hora também te agradecemos pelos nossos visitantes que participam conosco. Te agradecemos por todo irmão que conosco aqui está, por aquele que participa conosco, mesmo distante, pelos recursos da tecnologia e da informação. E, ó Deus, te agradecemos agora por esses irmãos que permitiste a eles alcançarem mais um ano de vida em suas jornadas aqui como peregrinos teus, rumo à pátria celestial. Que o Senhor abençoe a cada um, dando a eles ainda muitos anos de vida e dando cada vez mais a semelhança de Jesus nas suas almas, nos seus pensamentos, nos seus corpos, nos seus sentimentos, nas suas atitudes. Pedimos isso para eles e pedimos também para nós. E o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar. Deus abençoe você. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe o senhor. Ficou legal essa decoração, né, Paula? Ficou, eu também gostei. Bastante. Pena que até agora não secaram essas camisas, né? Pois é, né? Tinha que ter colocado atrás da geladeira. né? Dá Pô, mais desde certo. sexta-feira. Seca mais rapidinho. Gente, essas camisas aí são camisas de outros congressos dos jovens. Esse é o 11º Congresso Itajovens. Eu tinha 13,
14 anos no primeiro congresso, eu lembro do primeiro congresso. E o nosso tema esse ano é semelhante a Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, ser semelhante a Jesus, essa árdua jornada, mas muito agradável também. A nossa divisa se encontra em Filipenses 2:5. Vocês conseguem ler ali comigo? Camisa EGG. Camisa GG. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É pequenininho, dá para repetir junto? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa atitude. Vamos fazer agora a leitura bíblica de Hebreus 9, que se encontra no boletim. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote de ano em ano entra no santo lugar com sangue alheio. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Vamos nos levantar e louvar o nosso Senhor que pagou de uma só vez todos os nossos pecados. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, a Igreja de Cristo, o adorarão em espírito e em verdade. Então vem, essa é a hora da adoração. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, vem, assim como estás antigo Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás antigo Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá.
como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorá-lo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Então vamos fazer isso com todo o nosso ser, com toda a nossa alegria, dizendo: hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Aleluia, vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Aleluia. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Quando estava chegando aqui, subindo as escadas, tinha uma classe de EBD cantando aquele hino mais de Cristo. E a gente quer ensinar uma música, nesses tempos de medicamentos genéricos, que é um genérico dessa música mais de Cristo. Ela é uma música que chama Semelhantes a Jesus, como é o tema do nosso congresso. É um mais de Cristo, só que numa roupagem diferente, uma linguagem um pouco diferente. E a gente queria ensinar para a igreja, para que a gente possa cantar essa verdade. Eu quero ser semelhante a Jesus. Vamos só o refrão, só para a gente aprender agora. Diz assim, ó: eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Ser um discípulo, tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Ficou bem bonito. Então vamos todos cantar essa música e aprender. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a
a Jesus. Ser um discípulo, tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Deus me criou e me formou para um plano perfeito, para ser a imagem do seu filho, sem mancha, sem ruga ou defeito, para o seu louvor e prazer, para guerrear e vencer. Por isso é que eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Ser um discípulo, tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Não me conformar com este mundo, mas ser por Jesus transformado, para conhecer sua vontade, com meu rosto desvendado. Em tudo meu agir e falar, Eu senti. meu sentir e no meu pensar, eu quero em todo meu andar ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Ser um discípulo, tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Vai mudar agora, olha só. Andar no Espírito, ser cheio de amor, de mim mesmo me esvaziar, servir ao meu Deus com um grato louvor, viver para o adorar. Andar no Espírito, ser cheio de amor, de mim mesmo me esvaziar, servir ao meu Deus com um grato louvor, viver para o adorar. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Ser um discípulo, tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. No meu trabalho, semelhante a Jesus. Na minha vida, semelhante a Jesus. Em tudo que penso, que sinto, que falo, Semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Senhor, nós te engrandecemos, porque Tu és a razão da nossa vida. O nosso coração bate, o nosso pulso, nas nossas veias corre em sangue, porque o Senhor um dia nos salvou e o Senhor nos chamou das trevas para viver a Tua maravilhosa luz. E agora, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor, com a Tua graça e misericórdia, possa nos capacitar com o Teu Santo Espírito agindo em nós, para que sejamos semelhantes ao Teu Filho, porque Ele é o padrão, Ele é o modelo e ninguém mais. Ó Deus, queremos Te pedir que, assim como diz o antigo hino, queremos mais e mais de Cristo. Queremos estar, Senhor, na Tua presença e andar conforme o Senhor quer que nós andemos. Então, Senhor, apesar das nossas debilidades e falhas, Te pedimos, Senhor, como igreja, faz o nosso caráter, que nós possamos também nos esforçar para ter um caráter aprovado por Ti e ter a mente de Cristo. Senhor, nós Te pedimos isso para a Tua honra e glória, para que o Teu nome seja conhecido através da Tua igreja, para que sejamos um, assim como Tu, Senhor, e o Teu Filho Jesus são um, para que o mundo conheça que Deus o amou em nome do Teu Filho Jesus, a quem queremos realmente ser semelhantes.
Amém. Podemos nos sentar, irmãos? Chamar o pastor Luiz Saião para vir aqui agora. Ele tem trazido a palavra para a gente desde sexta-feira. Foi uma homenagem a ele que a gente fez o camisão, ao seu sobrenome, né? O Saião e o camisão. O pastor Luiz Saião é pastor em São Paulo. Vocês vão reparar isso bem, quem não conhece, claramente com o seu sotaque. Tem vários ministérios lá com as rádios. E para mim, ele abençoou muito a minha vida, porque ele é um dos tradutores da Nova Versão Internacional para o Português, que me fez ler a Bíblia sem ter que ler concupiscências da carne, porque por muitos anos eu não sabia o que era concupiscências. Então, pastor, a palavra está com você. Muito bom dia, os irmãos. É um grande prazer estar aqui nessa igreja tão bonita e ter tido a oportunidade, a honra de ter sido convidado para esse congresso, especialmente ligado aí aos jovens, falando sobre ser semelhantes a Jesus. Nós vamos pedir desculpas aos irmãos, porque logo em seguida, antes do final do culto, nós seremos obrigados a nos retirar, porque vamos ainda chegar a São Paulo para cumprir os nossos deveres cívicos, votar, e ainda antes do final da tarde vamos estar reunidos como igreja lá em São Paulo. Estamos implantando uma igreja, a Igreja Batista Nações Unidas. Tivemos a graça de Deus de termos acesso a um lugar especial lá no World Trade Center, no WTC de São Paulo. Não queremos nenhum avião por perto lá, mas queremos pedir que Deus nos abençoe. Pedimos também oração, porque quarta-feira vamos ao Japão, um congresso internacional de evangelização pelo Japão, e eles querem conhecer a experiência de igrejas evangélicas do mundo todo, e vamos representar o Brasil ali. Ver se a gente consegue ensinar os japoneses a jogar futebol direito, né? Eu tenho que começar aprendendo também. E então, os irmãos, por favor, orem por nós. Muito obrigado, pastor Israel, a mocidade. E eu queria continuar refletindo aí sobre esse tema, ser semelhantes a Jesus. Vamos olhar para aí o nosso texto, livres do legalismo, a leitura de Colossenses 2, 16 a 23, que vai servir de base para a nossa reflexão. Os irmãos poderão ter acesso a estudos bíblicos teológicos através da Rádio Transmundial, onde desenvolvemos um programa chamado Rota 66, uma viagem de Gênesis a Apocalipse, 66 livros da Bíblia, um programa que tem proposta de durar 2 anos. Cada dia estamos vendo 1 ou 2 capítulos, meia hora por dia. Então você vai ter aí a possibilidade de ouvir. Então vamos ler o texto bíblico de Colossenses 2, de 16 a 23. Os irmãos poderão acompanhar, como nós já ouvimos aí, na NVI, na Bíblia com tecla SAP, você lê e entende. O texto diz: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Nós, desde sexta-feira, estamos pensando sobre
ser semelhantes a Jesus. No primeiro dia nós falamos lá em Lucas 7 sobre como Jesus era muito firme em dizer a verdade e ao mesmo tempo Jesus era muito paciente, Jesus se envolvia com pessoas bem diferentes, por exemplo, fariseus e a mulher samaritana. Jesus tinha uma atitude muito misericordiosa, ele tinha o equilíbrio perfeito entre ser autêntico, objetivo, direto e ao mesmo tempo sensato e muito equilibrado na sua atitude. E nós queremos caminhar nessa direção. Falamos no sábado sobre uma espiritualidade doentia, aquilo que parece ser semelhante a Jesus e aquilo que não é. E hoje vamos pensar num aspecto um pouquinho mais teológico sobre o que é que o ensino de Jesus tem como fundamental. Se queremos ser semelhantes, devemos prosseguir nesse ensino e sem entrar em caminhos que podem nos trazer problemas. E um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje como igreja, que já existia no tempo dos Colossenses, é o legalismo, que é o que vamos abordar aqui. E a grande pergunta para nós é: quem é que está seguindo a Cristo? Quem é que está sendo discípulo? Quem é que está buscando essa semelhança? Hoje está muito confuso. Alguém já disse que tem mais igrejas do que crentes hoje, tanta igreja que tem. Só no ano aqui, só no estado do Rio, no ano, surgiram 900 e poucos grupos novos religiosos, com os nomes mais criativos possíveis, que os irmãos nem vão querer ouvir, tanta criatividade que aparece aí, né? Em São Paulo, por exemplo, surgiu a igreja Bola de Neve, que tem muito medo de que abra do lado a igreja Bola de Fogo, que, sua vez, não quer nada com a igreja Bola de Água, porque cada uma delas pode representar um grande problema. Então, vamos aí adiante e vamos lembrar de algumas questões essenciais. Seguir a Cristo não é muita coisa que as pessoas pensam, imaginam que seja. Seguir a Cristo não é, por exemplo, ser religioso. Muita gente, especialmente na realidade nacional, inclusive de contexto protestante, imagina que seguir a Cristo é apenas ter uma espécie de fé religiosa, de professar ou de praticar algum rito, ou participar de alguma comunidade. Isso não é necessariamente seguir a Cristo. O que mais que a gente deve destacar? Ser cristão também não é apenas acreditar em Deus. Eu fiquei impressionado, fizeram uma pesquisa com alguns criminosos dos mais terríveis, com os delitos mais assim inacreditáveis, e eu ficava ouvindo um deles dizendo, ele disse: eu acredito muito em Deus, e até informava que Deus estava dentro dele. E é impressionante dizer que num país como o nosso, o problema às vezes é acreditar em Deus demais. Falou em Deus, eu estou no meio. O sujeito acredita em qualquer coisa, né? Nem entende muito bem o que está fazendo. Alguém já disse que quem acredita em tudo, no fundo, não acredita em nada. Seguir a Cristo também não é ser esquisito. Eu fiquei assustado alguns anos atrás, eu estava tentando compartilhar o Evangelho com alguém, falei com um rapaz, eu falei: escuta, mas você precisa conhecer a Bíblia, Deus. Ele então me interpelou e disse: escuta, mas o senhor é crente? Eu falei: sou sim senhor. Por quê? Mas me diga uma coisa, o senhor bebe café? Eu achei estranho, falei: bebo sim senhor. Por quê? Porque então não é, porque o crente que é crente nem café não bebe. Eu fiquei surpreso, né? Porque o conceito que ele tinha de cristianismo era o aspecto esdrúxulo, o elemento bizarro. O sujeito, quanto mais assim, aparentemente fora de sintonia ele está, mais cristão ele é, né? Se a pessoa aparece aí vestido talvez de pele de onça pintada, ou alguma coisa semelhante, aí olha, esse aí está um sujeito que está seguindo a Cristo, inclusive está aparecendo com Cristo quase que fisicamente, mas isso não é de modo nenhum a ênfase que vemos no Novo Testamento. A outra ideia é que ser cristão é ser místico. Pessoas, né, buscam aí o que eu chamo de uma sensibilidade pós-epitelial. O sujeito quer sensações tremendas, fortes, né? A pessoa vai à comunidade, se ele não derreter no culto, se ele não tiver pelo menos 220 volts assim correndo por entre as veias, ele não, olha, hoje o culto não foi abençoado, não senti nada, né? Então é um misticismo acentuado, busca de experiências intensas na nossa sociedade aí, hipersensorializada, uma coisa muito interessante, mas isso também não é a ideia do Novo Testamento. E que mais?
Seguir a Cristo não é também o famoso, eu nunca matei, eu nunca roubei, não faço mal para ninguém, nem torço para o Botafogo, né? Nada disso. Eu sou uma pessoa boa. Seu pastor Israel não vai me convidar mais, né, para chegar por aqui. A gente conversa depois. A ideia não tem nada a ver com isso. Nada. Isso não é a essência do cristianismo. Vamos prosseguir na nossa percepção sobre o assunto e vamos ver o que temos aí. Veja lá, a doutrina de Cristo aparece no texto de Colossenses contra uma espécie de legalismo místico que eles desenvolveram. Mais do que parecer cristianismo, esse legalismo é um desvio do Evangelho. Nós devemos entender muito daquilo que parece. Aquilo que você pensa que é sinal de um cristianismo muito consagrado, na verdade, do ponto de vista de um texto como Colossenses 2, está muito claro que é um desvio do Evangelho. O legalismo é a crença, preste atenção, ligue já o seu sensor de legalismo, o seu intuitômetro legalístico aí, é a ideia, a crença de que nós podemos ver leis e práticas religiosas tornam-nos aceitáveis perante Deus. A pessoa imagina que por causa da sua maneira de agir, eu fiquei impressionado, uma pessoa, até dentro de uma igreja batista há muitos anos, ela enfrentou um problema sério familiar. E na hora de conversar com ela, ela me disse, pastor, eu não entendo, como é que pode ser isso? Olha, eu sempre fui à igreja, nem atrasado eu não chegava. E eu dava o dízimo, eu fazia isso, como é que Deus deixou que eu passasse por isso? Aí eu entendi que ela estava imaginando que a sua relação com Deus estava sendo uma espécie de transação intercelestial, intergaláctica, né, que ela estava depositando créditos celestiais, né? O pessoal que faz comércio exterior nem imagina que nível de comércio é esse, muito mais acentuado, né? Aí tem que atravessar dimensões, né, muito mais difíceis de serem entendidas, nem pela FGV ou pela Harvard Business Review, não dá, né? Então a pessoa tinha que entendia as coisas dessa forma e entendeu que Deus estava em grande dívida para com ela. Por isso que um sociólogo da universidade, no estado de Nova York, analisou grande parte do evangelicalismo brasileiro e descobriu uma coisa surpreendente, que muitos dos chamados protestantes e evangélicos no Brasil entendem que a relação com Deus é baseada nesse elemento meritório, é uma espécie de comércio. Você faz com a finalidade de que as suas práticas religiosas possam lhe conceder uma espécie de crédito celestial que permite, então, que você exija que Deus faça isso ou aquilo na sua própria vida. O texto de Colossenses vai numa outra direção. Essa ideia não aparece aí. Vamos observar o que vamos encontrar lá. A primeira coisa que observamos no texto é que o legalismo traz escravidão. Era uma comunidade, lá em Colossos, que estava sendo influenciada por um grupo que misturava ideias de religião greco-romana com as famosas religiões de mistério da Ásia Menor, uma espécie de paganismo local, assim, até de certa forma sofisticado, e com ideias judaicas. E eles começaram a dizer o seguinte, olha, você aceitou a Cristo, mas isso não é suficiente, você precisa de um upgrade, tem que ser aí um cristianismo 2.0, nova versão. E aí você, para conseguir ir adiante, você deve entender que aqueles poderes que dominavam a sua vida, aqueles poderes espirituais, eles podem prejudicar você ainda. E para você se ver livre disso, você tem que participar das nossas reuniões especiais, você tem que ter uma iniciação mística, e saiba que você não pode fazer muitas coisas que vão permitir que esses poderes voltem a atuar na sua vida. O pessoal vai vir puxar o seu pé de noite, se você não se comportar. Então você não pode comer isso, você não pode beber aquilo, você não pode fazer várias dessas coisas, porque isso vai permitir que eles tenham força sobre você. E era mais complicado o processo, porque eles misturaram isso com um calendário judaico. Por isso que fala de sábados, de luas novas, dizendo que esses poderes que estão relacionados aos planetas, por causa daquela ideia antiga de poderes, potestades, e como os planetas têm a ver, os astros, com o calendário, eles interferem em determinadas datas. E se você não se comportar e não prestar a devida homenagem, não seguir o ritual, não fizer aquilo que é necessário, essas entidades vão
atrapalhar a sua vida. Qualquer semelhança com aquilo que você já ouviu não é mera coincidência, né? Passa-se o tempo e os problemas às vezes são muito semelhantes. E aí o que vamos ler nesse texto? Não permitam, os irmãos aqui que conhecem muito hermenêutica e interpretação, vão descobrir juntamente comigo que não permitam significa não permitam, ou seja, não permitam mesmo. Que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Esse comer certamente é a interpretação de Levítico, especialmente capítulo 11. O beber provavelmente não tem nada a ver dos 613 mitzvot anotados lá pelo famoso Rabi Maimônides da Idade Média, que separou todos os mandamentos da lei, não inclui mandamentos a respeito de bebidas. Com isso não estamos dizendo nada a respeito disso que os irmãos devem ou não devem fazer, apenas a constatação. E que então essa mistura e trazia esse tipo de domínio sobre a vida dos novos convertidos, sobre os cristãos. Não permitam que ninguém julgue vocês por causa disso ou por causa de festividades religiosas, celebração das luas novas, dias de sábados, que eles estavam tentando fazer. A grande verdade é que o legalismo, que é uma distorção da verdade, que não permite que a pessoa se assemelhe a Jesus e cresça espiritualmente, ele traz escravidão a detalhes inúteis. Regrinhas não trazem vida com Cristo. Estava lembrando daquilo que encontrei numa igreja surpreendente, com a sua lista de informações. Lá estava escrito que era proibido jogar bola. Somente até 7 anos de idade é que é permitido. E aí vem a explicação. A bola pode somente de borracha e de plástico. A bola de capotão, que era assim chamada no meu tempo, ou a bola de couro, esta é mais pecaminosa, não pode de jeito nenhum. Agora, depois dos 7 anos, nem a de plástico e de borracha, que são mais santas um pouco, também não pode. E tem uma base bíblica, um foco hermenêutico muito claro, que diz o seguinte: quando eu era menino, eu me ocupava das coisas de menino, agora que cheguei a ser velho, desisti das coisas de menino. Então veja só, os irmãos, que coisa impressionante. Mas estas realidades são muito comuns em grande parte das comunidades cristãs do mundo, que não entenderam, pelo menos acho que leram a Bíblia, aquela famosa leitura diária, mas que pararam antes de Colossenses, não conseguiram chegar, ou talvez pularam o livro, não viram o capítulo 2, e hoje nós temos a oportunidade de perceber que não é assim. Segunda coisa muito séria, que o misticismo piora o legalismo. Geralmente eles andam juntos. Vejam o que acontecia. O texto diz que essas coisas do Antigo Testamento, essas regras, preocupação com o sábado, lua nova, que é o início do mês, né, a questão das festividades, a questão do comer, do beber, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer na falsa humildade ou adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Legalismo e misticismo são sinais de problema. É interessante observar o que o texto diz. Como é que o pessoal conseguia influenciar os outros? Como é que o pessoal conseguia pedir e exigir que as pessoas tivessem essa ou aquela prática legalista? Eles diziam o seguinte: olha, eu tive uma visão que você tem que fazer isso. Deus me mostrou essa noite. Igual um amigo meu que estava preocupado porque alguém chegou para ele, Deus me mostrou que você tem que me dar 5.000 reais. Ele ficou assustado e falou, para mim ele não mostrou nada ainda não. Depois que ele mostrar a gente conversa. E é uma coisa semelhante. Como é que a gente tem a gerência sobre a vida dos outros? Buscando uma suposta autoridade divina. E esse pessoal fazia isso, eles participavam de reuniões supostamente espirituais, e nessas visões, nesse tipo de atitude, eles vinham e exigiam, olha, você não pode fazer isso no sábado, hein? Olha, não faça tal coisa. E para complicar, eles diziam o seguinte, nós estamos num nível mais elevado, nós participamos de uma coisa chamada adoração de anjos. Não é isso que você pensou. Não é adoração feita aos anjos, porque havia muito elemento judaico que, de acordo com os estudiosos, não permite que essa seja a visão adequada. A adoração de anjo é a adoração que os anjos fazem. Assim como você fala que o amor de mãe é o amor que a mãe tem, né? Então esse é o sentido da expressão. Eles diziam, nós estamos num nível tão elevado que nós não prestamos culto com os demais aqui. Nós estamos no nível angelical. Quando os anjos cultuam, nós estamos e cultuamos junto com eles. Estamos numa outra dimensão.
E então veja que esse misticismo tomou conta da situação. Essas pessoas caminharam por um orgulho, uma falsa humildade, impedindo que eles continuassem a carreira de ser semelhantes a Jesus e de serem discípulos de acordo com o ensino de Cristo. Por isso Paulo está tão bravo e está claramente se posicionando contra esse tipo de procedimento. A grande verdade é que o legalismo geralmente anda junto com o misticismo piora a situação. Isso que parece para algumas pessoas sinal de espiritualidade, de consagração, de acordo com Colossenses, é sinal de problema, sinal de que as coisas não vão bem. Vamos adiante, prosseguindo, e vamos descobrir coisas muito interessantes ainda que o texto nos mostra. O legalismo afasta o homem de Cristo. Aparentemente, uma pessoa muito legalista, exigente, mística, parece que está mais próxima de Deus. Mas o texto vai dizer que é o contrário. Veja bem, Paulo é muito objetivo e direto. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Olha lá. A ideia dessas pessoas é: nós somos superiores por causa da nossa prática religiosa e pela nossa dimensão espiritual diferenciada. Portanto, nós vamos nos separar dos demais e não queremos mais contato com esses cristãos da segunda divisão. Não nos interessa. E Paulo diz, olha, se você, preste atenção, não está unido ao corpo, você não está unido também à cabeça, porque não existe um Cristo tetraplégico, não existe um Cristo defeituoso, que tem só uma parte dele funcionando. Estar unido à cabeça exige que estejamos unidos ao corpo. O cristão que agrada a Deus, a espiritualidade sadia na direção de ser semelhantes a Jesus, atenção, não é o místico isolado que anda com Jesus, e sim aquele que está unido ao povo de Deus. Essa ideia de que uma pessoa se torna estranha, separada, que ela não come o que os outros comem, que ela fica esquisita, se separa e fica isolada, isso parece um sinal de que as coisas estão melhores, mas Colossenses diz, se você não está junto com o povo de Deus, se você não é cristão junto com a igreja, você entendeu as coisas de maneira incorreta. E prosseguindo, vamos descobrir o quê? Olha lá, livrar-se do legalismo é livrar-se do medo e da neurose. Observe o texto. Já que vocês morreram com Cristo, você tem uma nova vida. Ao receber Cristo, você está livre da culpa do pecado e agora você mudou de jurisdição. Cristo é o seu Senhor, você não precisa temer os poderes que antes assustavam a sua vida. Você está livre disso. Você morreu, e morreu para quem? Para os princípios elementares. Essa frase, princípios, essa expressão significa espíritos maus, demônios, seres que eles temiam, que dominavam a vida das pessoas. E vocês morreram para eles. Por que então vocês ainda se submetem a certas ordenanças como se pertencessem a este mundo? Não, você está numa outra dimensão. Acabou. Não precisa ficar com medo. As pessoas dominavam os outros por causa do medo. Olha, não toque nisso, não manuseie, não prove. É como o misticismo que nós estamos vendo em nossos dias. Esses dias eu estava num lugar e alguém disse, cuidado, não cruza a perna. Por quê? Porque já dá influência espiritual, porque a encruzilhada é coisa do inimigo e já tem uma influência perigosa. Então não cruze nada, em nome de Jesus está amarrado. Fiquei preocupado, falei, mas como é que pode ser isso? Como é que a pessoa acredita numa coisa dessa? Imagina só, né? Quantas pessoas estão preocupadas se esse símbolo quer dizer isso, o símbolo quer dizer aquilo outro. Um dos símbolos mais comuns da magia, tanto da magia mais radical, até do satanismo, né? É o círculo. O círculo é muito importante. Por exemplo, a magia negra funciona com o círculo e o pentagrama, e é algo assim muito utilizado, mas a cabeça da maior parte das pessoas se parece com o círculo, e isso não quer dizer que a gente esteja com problemas espirituais sérios por causa disso. Você vai pegar o seu carro no final do culto, e lá tem 4 símbolos místicos, né, rodando lá, e nem por isso você vai fazer um carro com rodas quadradas para subir escada, ou coisa do tipo.
Isso não vai funcionar, não tem nenhum sentido. Então, há um absurdo. Outro dia alguém estava, olha, cuidado, você vai ouvir uma música, se você ouvir ela ao contrário, ou virar o disco, aí você vai ver que tem o demônio lá, ele se esconde por trás, né? Afinal de contas, como é que você faz para saber se esse CD é de Deus ou do diabo? Bom, eu olhei e falei, primeiro estou vendo que é da gravadora tal, né? Vamos ver aqui o que mais a gente descobre. Como é que a gente descobre? Eu costumo ouvir do lado certo, a gente acaba descobrindo com facilidade se a música é boa, se não é, se ela é prejudicial, não precisa ouvir ao contrário. Então é uma coisa doentia. Tudo está sendo investigado para ver se a sua origem, se tem alguma coisa, e isso leva à loucura e à neurose total. Não faz sentido, isso não é o ensino do Novo Testamento. Aqui nós vemos o quê? Que rejeite o legalismo ou você acabará louco. Eu tenho visto pessoas que vão nessa direção e não conseguem manter coerência e acabam entrando em grande dificuldade. Hoje há uma volta ao Antigo Testamento mal pensada e indevidamente interpretada. E pessoas estão começando a pegar certos textos, certas práticas e tentando aí reintroduzir na igreja um legalismo judaico indevido e inadequado. Os irmãos aqui não podem caminhar nessa direção, nem podem aprovar quem faz isso. Se começarem a matar animais aqui para fazer sacrifício, só se for uma grande churrascada. Aí convide o pastor Saião que a gente dá um jeito de chegar. Agora, por razões religiosas, a coisa não faz sentido, mesmo que haja gaúchos na igreja apoiando o processo. Vamos adiante, vamos lá. Legalismo parece, mas não é. Olha lá, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseia em mandamentos e ensinos humanos. Parece, né? Mas no fundo é cabeça puramente humana, sem qualquer ligação com a realidade do ensino de Cristo. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então parece interessante, aquilo chama atenção, porque mostra a consagração, mostra a dedicação, mostra a sinceridade, mas você vai levar um choque ao descobrir que não é nada disso. A ideia que a Bíblia nos diz é que isso não passa de um ensinamento puramente humano, que vem da cabeça meritória, do raciocínio, que não é nada semelhante à doutrina de Cristo. O que nós vamos descobrir é que o legalismo é uma solução errada para um problema sério. O legalista falso religioso não anda com Jesus. Observe bem. Porque nós, eu e você, somos atraídos pelo legalismo? Porque nós temos um problema sério. Qual é o nosso problema? É aquilo que o Romanos 7 diz, nós temos a nossa inclinação pecaminosa. Nós temos a nossa carne, que luta contra o Espírito. E, portanto, todos nós temos dificuldades. Tem pessoas que têm dificuldades com a sua língua. Outras pessoas têm dificuldade com seu desejo de poder. Outras pessoas têm dificuldade de administrar a sua sexualidade. Pessoas têm dificuldade de lidar com relacionamentos, têm mágoa, dificuldade de perdão. Então, por causa dessa luta, e às vezes do sentimento de culpa, a gente é atraído por uma solução que parece que vai ajudar. Se eu me tornar mais sério, fizer cara de bravo, né? Não tomar café, não tomar leite, não fizer isso, não fizer aquilo, subir a escada de joelho, tirar o joelho para orar, né? Dormir de cabeça para baixo, né? Fazer não sei o quê, quem sabe as coisas melhoram. O que a Bíblia diz? Não é esse o caminho. Essas coisas parecem, sabe, mas olha, não tem poder nenhum para vencer a batalha que todos nós temos. O caminho está equivocado. Por isso, nós devemos considerar com bastante atenção que o caminho da graça de Cristo, do perdão, de uma experiência absolutamente tranquila, equilibrada de fé com Deus, assim como nós recebemos a Cristo, devemos caminhar nele e não podemos pegar atalhos que não resolvem nada. Eu sei que os irmãos têm encontrado pessoas que têm enfrentado dificuldades, talvez até alguns de vocês. Vamos buscar semelhanças a Jesus, ser semelhantes a Jesus e livres do legalismo para que a nossa vida seja abençoada. Muito obrigado, que Deus abençoe. Nós terminamos aqui nesse momento.
Muito agradecemos ao Daniel, que veio trazer o seu pai aqui para estar conosco. Tem uma boa viagem até São Paulo agora. Muito agradecido ao pastor Saião, esse tempo que compartilhou conosco. Desejamos uma boa viagem agora e também quarta-feira até o Japão. Nosso desejo, então, é ser, penso que isso está na cabeça de cada um de nós, um vaso na mão do oleiro. Oleiro é o Senhor que nos faz e nos refaz. Essa canção que vamos entoar agora, nós a faremos como uma oração. Eu quero sugerir a você que cante como uma oração. O que há na sua vida? Quem sabe uma propensão ao legalismo que precisa ser quebrado. Peça ao Senhor que faça em todos nós, por nossa natureza pecaminosa, desde a nossa origem, tendemos a nos colocar no lugar do oleiro, mas nós somos vaso. Ora ao Senhor agora, enquanto nós cantamos, para que Ele refaça na sua vida aquilo que deve ser refeito, para que você possa se parecer com Jesus. Vamos colocar em pé, vamos cantar então. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Me abençoe a ser este vaso novo. Que o Senhor abençoe você para ser este vaso novo. Que Deus nos ajude nesta caminhada, que não tem fim, mas é a nossa caminhada de nos parecer com Jesus. Se esta é a sua oração, diga comigo, amém. Amém. Todos podem se assentar. Nós teremos agora, então, a oportunidade de orar. E teremos motivos diferentes nesse instante de oração. Faremos 2 momentos, portanto. No primeiro momento, após cantarmos esta melodia impressa no nosso programa de culto, nós vamos colocar diante de Deus
as nossas alegrias e também os nossos anseios. Nós estamos todos mobilizados para esse acidente do avião 1907, que mostra não só como nós somos capazes de sofrer com os outros, mas também mostra como nós todos somos irmãos uns dos outros. Agora de manhã, por exemplo, a irmã Ione Mota me trouxe novamente o pedido em relação a Luísa Breder Klotz, aquela menininha de 8 anos que está com leucemia, passou recentemente por uma bem-sucedida cirurgia de transplante de medula, mas ainda carece muito de nossa ajuda. E uma das pessoas que permanentemente ligava para a dona Naile, que é a mãe da Luísa, estava naquele avião. Como o mundo acaba sendo tão pequeno e como os assuntos aparentemente tão distantes são tão próximos de nós. Ontem também aqui no Congresso ouvi de novo pessoas que têm relacionamentos com pessoas que estavam naquele avião. E agora as famílias estão sofrendo interrogações, incertezas, dores. É a hora de nós colocarmos essas famílias diante de Deus, para que a misericórdia de Deus alcance cada uma destas famílias. Temos outro motivo no dia de hoje. Nós somos todos chamados, alguns já o fizeram, a votar em alguns candidatos a certos pleitos. Talvez nessa hora possamos dizer: ah, se eu pudesse viver em outro país que não o Brasil. Mas este é o país que Deus nele nos colocou. É por esse país que temos que orar. É por esse país que temos que levar a nossa oração ao Senhor, que diz que quando o povo dele orar, humilhando-se, Deus vem e sara a terra. A nossa terra precisa da cura de Deus. Vamos orar por isso. É um mandamento bíblico, é uma expectativa de Deus. Vamos orar pelo seu motivo, pela sua razão, de alguém na sua família, de alguém nos seus relacionamentos, que está precisando da ajuda, da intervenção de Deus. Enquanto cantamos então esse hino de modo completo, quem tem a sua razão, o seu motivo, quem sabe você está aqui hoje, depois de tentar algumas vezes não conseguir, alguma razão impedia, mas hoje você veio, e hoje vindo você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo para ser semelhante a Ele. Talvez nunca tenha tomado essa decisão de modo claro, mas quer fazer hoje. Eu lhe convido a vir aqui, vamos orar por você também. Quem sabe você quer apenas que Deus lhe dê força para continuar vivo, para continuar com o desejo de amar ao Senhor, porque anda desanimado, entristecido. Vem aqui, vamos orar por você, fique em pé, se você assim quiser. Mas se há algo forte na sua vida, você sabe que só Deus pode mudar, coloque a sua vida aqui, neste altar, como símbolo de sua entrega a Deus. Enquanto nós cantamos, faça isso com alegria e coragem, seja qual for a sua razão, não sei, não vou perguntar, mas vou orar por você. Vamos cantar então. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre.
Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e também meu Senhor. A verdade, a luz, abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo, que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Para esta oração, eu vou convidar o pastor Geraldo Pereira, que vem até aqui. O pastor Geraldo tem atuado como nosso missionário em Ituiutaba, Minas Gerais. Mas agora recebeu o desafio de ir para São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia. E ele estará, então, a partir de novembro, dirigindo-se àquela cidade que ele não conhece. A igreja que o convidou também não o conhece. A razão é muito simples. A ida e a volta dele e sua família até lá custam 11 mil reais. Por essa razão, a igreja de lá optou, então, por, conhecendo por telefone e outros meios, pela indicação que eu fiz, convidá-lo para pastorear lá. E o Geraldo e a sua família, Lilian, Mateus, Samanta, vão precisar muito das nossas orações. Mas agora ele vai orar. Ele vai orar, então, por todos quantos nesta hora colocam diante de Deus uma decisão, uma necessidade, uma gratidão. Vai colocar diante de Deus aqueles nossos amigos que sofrem nesta hora por causa daquele acidente, cujas consequências todos não conhecemos ainda. Vai orar também o pastor Geraldo pelo nosso país, para que Deus sare, cure a nossa terra. Vai orar por você, vai orar por mim, pelas nossas necessidades, pelas nossas alegrias. Pai amado, é porque sabemos que Tu és o Deus poderoso, o Deus que é capaz de realizar aquilo que não conseguimos pensar ou imaginar, mas o Deus que, com a sua grandeza, com a sua soberania, nos alcança e tem feito tantas coisas em nossas vidas. É confiantes nisso que queremos pedir que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, pedir que o Senhor venha derramar consolo, conforto sobre estas famílias que tiveram seus parentes envolvidos neste acidente aéreo, que perderam entes queridos e amigos e pessoas que de alguma forma abençoavam as suas vidas. No lugar e para suprir esta falta, pedimos que Tu venhas derramar o Teu Espírito, consolando, confortando estes corações. Ó Pai, queremos Te pedir que o Senhor venha também intervir
com o teu poder nesta nação, concedendo a este povo que clama pelo teu nome, conceder paz, conceder alegria e conceder esperança. Nós sabemos que somente através da entrega que faremos e que fazemos a Ti, e através do Teu Espírito e através do sacrifício de Jesus, é que esta nação mudará. Ó Pai, abençoa as nossas decisões, as decisões daqueles que já votaram e irão votar, mas que esta decisão venha e tenha partido primeiramente de Ti. Ó Pai, outro motivo são os nossos motivos em especial. Cada um aqui, Senhor. Tu conheces os nossos corações, Tu conheces as nossas necessidades, e cada um aqui vem apresentar diante de Ti, te pedindo primeiramente que seja feita a Tua vontade, não a nossa, mas venha nos trazer a alegria de saber que é o Senhor quem está no controle de nossas vidas. Venha abençoar esta igreja, venha abençoar estas pessoas que aqui estão, venha abençoar estas pessoas que estão conectadas a este culto e estão orando agora em outros lugares. Abençoe-os, porque nós sabemos que o poder só pode vir de Tuas mãos. Agradecemos por esta oportunidade, pela oportunidade de falar contigo e saber que já somos abençoados. Obrigado, Pai, nós fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Eu lhes convido a se assentarem e informo também que o pastor Geraldo, ao deixar Ituiutaba, deixa ali a igreja, mas a igreja continua. O ministério ali continua, agora sob outra liderança, ainda a ser indicada. E ele indo para São Gabriel da Cachoeira, um desafio a você procurar no mapa, essa cidade de 30 e poucos mil habitantes. E também continuar orando pelo nosso trabalho ali em Ituiutaba. Agora eu quero ter um momento segundo de oração muito especial. Quero dizer a você que já passou por esse momento na sua vida, que vai se alegrar agora. Mas se você não alcançou ainda esse momento na sua vida, peça a Deus para lhe abençoar, para chegar lá. Eu quero chamar aqui à frente, então, a irmã Alcali e o irmão Elvésio de Andrade. Eles chegaram aos 50 anos de vida conjugal. Se você não chegou casado sendo, poderá chegar. E se casar, também poderá chegar. Não parece que foi ontem? Mas já se fizeram 50 anos. E garanto a vocês que estão se conhecendo um ao outro ainda. Que de vez em quando um faz uma surpresa para o outro. Não esperava aquela atitude ou aquela boa reação. Porque a vida é assim uma aprendizagem permanente. Eles estão aqui então para agradecer a Deus pelas bodas de ouro que Deus então permitiu que tivessem na nossa presença. Seus filhos, alguns deles estão um pouco longe, na Espanha, na Holanda. E lá estão nesse momento participando conosco, que mandamos aqui a nossa saudação
E nosso desejo é que estivessem conosco presencialmente, mas se sintam conosco, porque assim seus pais se sentem. Estão felizes por podermos contar com esse recurso e vocês poderem participar aqui dessa festa dos seus pais. Mas a sua família, e vamos chamar então aqui só os descendentes, porque essa família aqui é quase que a metade da igreja, então temos que ser limitados porque o palco aqui é pequeno. Vamos chamar então aqui os filhos presentes, os netos, bisneto, para que possam participar desse instante de alegria na vida de seus pais, avós e bisavós. Isso é algo raro. Então vamos agradecer a Deus, vamos celebrar então ao nosso Deus por esse momento. Eles reservaram algo, um presente para nós. Nós vamos participar da troca de alianças. Não farão votos outra vez, vão apenas trocar as alianças. Vou conhecê-las agora. Muito bonitas as alianças, devidamente buriladas, com a motivação aí dos 50 anos. Tem que guardar numa caixinha, viu? Não bota isso no dedo não, que é perigoso. Põe numa caixinha, né? Põe no seguro, e para ficar como não só um compromisso, mas como uma lembrança também do grande amor de Deus por vocês. Vou lhe pedir então, Euvésio, devo dizer que essa família me é muito querida. Já disse isso, vou repetir, mas nunca é bom sempre é bom a gente se lembrar. Quando eu fui aqui seminarista, em 1974 e 75, era na casa deles que eu almoçava quase todos os dias. Fiquei até gordo. E era com o irmão Euvésio que eu ia toda tarde evangelizar no presídio Evaristo de Moraes, na Quinta da Boa Vista. Eu não me esqueço desta minha formação espiritual, que eu devo a esta família. Alguns nem eram nascidos ainda. Alguns já eram, né? Mas alguns não eram. Não vamos aqui olhar muito para identificar. Então, eu quero, mais uma vez, registrar essa minha alegria por ser amigo de vocês, por ser testemunha, então, de vocês. Vou lhe pedir, então, Euvésio, para colocar no dedo anelar esquerdo de sua querida esposa Alcali há 50 anos. No anelar, Euvésio. Parece que nunca fez isso. Aquela aliança ficou um pouquinho estreita. E vou lhe pedir também, Alcali, que coloque essa aliança no dedo anelar do seu querido Euvésio. 50 anos de alegrias, aqui todas demonstradas. Como diz uma canção que entoamos, o fruto que hoje vocês têm nas mãos. Não esperavam colher. Mas, graças a Deus, colheram. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar, então. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para esse momento de emoção na vida da nossa igreja. Eis-nos aqui, Senhor, nesta hora, tão somente para te agradecer. Esses 50 anos de vida conjugal, que o Senhor, por graça, bondade, misericórdia, sabedoria, soberania, concedeu a Alcali e a Euvésio Andrade. Aqui estamos, Senhor, para te agradecer os frutos desta felicidade, que não se fixou apenas nos dois,
mas se multiplicou nos filhos, nos netos e no bisneto. Que, ó Deus, esta alegria deles seja para nós também um convite ao companheirismo e à fidelidade no interior da família. Damos-te, ó Deus, graças. Nada te pedimos agora, apenas te agradecemos, porque o Senhor tem sido muito bondoso para com eles. Receba a nossa alegria, nossa gratidão. Em nome de Jesus Cristo, amém. Todos podem, por favor, se assentar. Deus abençoe. O último instante do nosso culto nesta manhã vai ser a entrega de nossos dízimos e de nossas ofertas. Vamos cantar essa música que aí está. Enquanto nós cantamos, aqueles que trouxemos nossos dízimos, nossas ofertas, poderemos nos levantar e colocar aqui nestas salvas que estão preparadas. Este, repito, é um ato de culto. Cultue sempre ao Senhor também com os seus bens, com aquilo que Ele lhe deu para administrar aqui na terra.
Os irmãos, as irmãs podem levar as salvas. O André vai dar um aviso. Enquanto ele prepara o texto, eu vou dar um, que é o seguinte: aqueles irmãos que se inscreveram para a Academia da Alma, mas devido ao número maior do que o previsto, não receberam na quarta-feira passada o seu roteiro, ele está esperando por você na secretaria. Ao sair daqui, você pode ir lá então e pegar o seu roteiro. Se você não veio na quarta-feira porque não se inscreveu, você pode se inscrever ainda hoje lá com a irmã Glaucia na secretaria, ou telefonando ao longo da semana até amanhã, para que nós possamos providenciar os roteiros desse nosso programa Academia da Alma. Irmãos, o aviso é sobre hoje à noite do congresso. Às 5 horas teremos ensaio do coro para os integrantes do coro. E se você está envolvido em alguma parte de estruturação, organização do congresso, às 5h30, o irmão Daniel ele pediu para nós estarmos aqui. Se você é um jovem que não está envolvido, vem que a gente te envolve e faz você também participar. Então, 5h30 para os integrantes do coro, 5 horas. Eu quero convidar o irmão Walter Silveira para vir aqui orar. Depois de 7 internações, ele está aqui. Pode vir devagar que esperamos. Também recebemos a notícia da irmã Nádia Rodrigues Lima, que submeteu a sua cirurgia na coluna e já está passando muito bem, pediu que agradecesse as orações. Eu quero que o Walter agradeça ao Senhor por esse culto, agradeça por todos os instantes que aqui nós vivenciamos, recebendo de nós também a nossa alegria por rever você, a pureza, você que é devagar, calma. Tá bem? Não quero que você entre oitava vez lá no hospital, não. Então, ainda tem que votar. Depois de votar, depois de cultuar, também você não deve voltar para lá, não. O seu lugar é na sua casa e aos domingos aqui conosco. Deus abençoe você, Walter. Agradeça a Deus, então, por esse instante que estamos juntos aqui. Obrigado, Senhor, por nos trazer à tua casa, a casa de oração. É com imenso prazer que elevamos os nossos pensamentos aos céus, agradecendo, Senhor, por tudo que tu nos fez durante estes períodos em que tivemos internados ali no pronto-socorro. Pedimos, Senhor, que tu abençoes aquelas pessoas que ali estão também para a recuperação de suas vidas. Queremos agradecer pelo belo e tão gostoso culto que pudemos te prestar nesta manhã. A mensagem que tocou fundo aos nossos corações. Também, Senhor, os demais cânticos e tudo de bom que aconteceu aqui. Queremos te pedir, Senhor, que o teu povo, o povo que te chama pelo teu nome, possa no dia de hoje estar sufragando nas urnas aqueles que realmente merecem ser eleitos para poder transformar o Brasil num país cada vez melhor. Queremos agradecer por tudo que tu nos tens feito e pedimos que tu nos abençoes no restante deste culto e no restante deste dia que vamos realizar. Em nome de teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor.